Olá, Cláudia de Bulhões, mais uma vez na TV Assembleia com o programa Gente da Gente. Porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Quero agradecer a essa equipe maravilhosa da TV Assembleia. O Wellington Melo, Gerson Baia, Fragoso, Paulo, a equipe de jornalismo chefiada por Gorete Lima. Gente, trabalhar na TV Assembleia é um prazer pela união que aqui existe, pela energia positiva. Falando em energia positiva, nós não poderíamos deixar de iniciar o nosso ano, mais uma vez iniciando, né? Depois do Carnaval sempre se inicia o ano, conversando com uma figura maravilhosa que eu amo de paixão. Quem é? Meu querido Pai Célio. Pai Célio, é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo carinho e é sempre bom, sempre que me coloco à disposição para desmistificar a ideologia negativa que a sociedade alagoana, a sociedade brasileira tem sobre as religiões de matriz africana. Então, pode contar sempre conosco. E vamos contar, porque cultura e o Gente da Gente, onde tem cultura, está presente, né? E as religiões afro, que não já me explicaram que não são religiões, que o candomblé não é religião, não é, Pai Célio? O candomblé é uma tradição, não é isso? Então, eu costumo dizer o seguinte, para o povo brasileiro, eles nunca encaram, né, a vinda, o translado dos nossos ancestrais africanos como a vinda de um povo. Sempre falam que foi a vinda de um grupo de escravos. Não vieram para o Brasil escravos. Vieram homens e mulheres livres e aqui lhe deram a condição de escravos. E estes grupos étnicos que vieram para o Brasil, lá em suas terras natais, obviamente em África, vamos entender a África como um grande continente, com 52 países, com várias ilhas, com vários desertos. Então vamos entender a África como um continente, não como um país. Então foi a retirada de um povo e com esse povo veio as suas tradições. E dentro da tradição está aí a religião, entendeu? Então a religião faz parte da nossa tradição. Interessante a gente saber, né? Porque nós vamos adquirindo cultura. Agora, Pai Célio, tem uma coisa também. Você, além de um babalorixá, de ter, chama roça, né? A casa de ter a sua casa, da sua roça. Você teve toda uma atividade, digamos assim, desculpe, de um homem comum. Correto. Você é um professor e você é um policial. Como é que fica o Pai Célio nisso tudo? Eu cresci dentro de um terreiro de candomblé. Eu costumo dizer que nasci entre a cruz e os atabaques. Meus avós paternos tinham candomblé. E meus avós maternos eram da Assembleia de Deus. Meu Deus! E minha mãe optou a vir morar dentro do terreiro. E a partir desta opção, obviamente, casou-se com meu pai, que era Ogã, ela tornou-se Ekede da casa. E minha avó materna, aliás, paterna, ela eu sou o primeiro neto, e aí me criei dentro desse ciclo religioso, não é? Eu costumo dizer que eu não caí de paraquedas dentro do terreiro, não é? Então eu tenho toda uma tradição religiosa, eu tenho toda uma tradição familiar, não é? Então o que acontece? Dentro da minha família, minha avó sempre dizia, Celinho, candomblé não é meio de vida. Candomblé é religião, é tradição. Você tem que estudar para você ser exemplo dentro da sua casa e fora da sua casa. Então é a partir desses ensinamentos de minha avó que eu praticava a minha religião, eu praticava meus ensinamentos da minha tradição, mas também eu estudei, concluí em escola pública, concluí meu primeiro grau, hoje é o ensino médio, né? Fundamental e médio, concluí meu segundo grau, fui fazer faculdade, fiz história, sou professor e pesquisador de história, lecionei durante 18 anos no Colégio Guido de Fongalã e em outras escolas, quer dizer, se fosse um mau professor, não ensinava nenhum dia, né? É verdade. Em outras escolas também, como escola intensivo, ensinei em alguns interiores, né? E paralelo a isso, fiz o concurso da Polícia Civil e passei, sou escrivão de polícia, né? Hoje aposentado.
Interessante, Pai Célio. E paralelo a isso, eu tinha minha religião normal, tranquilo. E em todos esses espaços, a primeira coisa que eu chegava dentro da sala de aula, eu dizia, gente, bom dia, primeiro dia de aula, sou o professor Célio, vamos lecionar história, vamos, porque você vai aprender também com o aluno, tá? E gostaria de informar que 3 coisas a gente não vai debater aqui, religião, futebol e política. Religião, porque eu sou do candomblé e vocês, cada um tem a sua religiosidade, apesar de estar ensinando numa escola de padre. Futebol, porque eu não entendo nada de futebol. E política, porque cada um tem seu segmento partidário. E a gente não vai discutir a política partidária. Vamos discutir a política histórica, de cada fato histórico vivenciado. Então isso já dava uma liberdade, porque eu me abria com meus alunos, e aí no final da aula um aluno chegava, professor, olha, minha mãe também é do candomblé, a minha avó tem um cura, a minha avó faz isso, faz aquilo. Então isso me identificava com o aluno. E o aluno nunca me chamou de pai de santo, de isso, daquilo, aquilo. Pelo contrário, também botava a minha moral dentro da sala de aula. Toda sexta-feira ia de branco, não tinha nenhum problema, nunca tive. Hoje, graças a Deus, tenho alunos, ex-alunos em todos os segmentos da sociedade alagoana. Estamos conhecendo pouco a pouco Pai Célio, que é o professor Célio Rodrigues. Professor, agora eu estou perguntando ao professor. Professor, como é que se divide, ou se dividia, porque atualmente você estando aposentado, né? Como se dividia o pai de santo e o escrivão de polícia? A pergunta tem mais. Você ia trabalhar de vestes normais ou paramentado? Não, sempre fui de vestes normais, não tive nenhum problema. E eu tentava moldar as ações e as atividades do terreiro de acordo com o meu cronograma de atividades, né? Eu lecionava geralmente manhã e à noite no Colégio Guido, e à tarde eu trabalhava na Delegacia de Menores. Trabalhei 25 anos na Delegacia da Criança e do Adolescente, justamente com a saudosa doutora Aurenice Santos Moreno. Então, nunca mudei de delegacia, não sei, tem delegacias que eu nem conheço. Entrei, saí da academia, fui para essa delegacia, fiquei 25 anos lá. Então, nunca tive nenhum problema com meus colegas, meus amigos, entendeu? E sempre, quando eu chegava no terreiro, tomava meu banho de purificação, vestia minhas vestes brancas e ia fazer minhas ações relacionadas ao terreiro. E, geralmente, as atividades eram finais de semana, geralmente sábado ou domingo. Quando eu não tinha plantão, na Deplan ou em outros lugares, obviamente, eu ia adequar justamente com tudo isso, né? E sempre colocando em prática as ideias e os ensinamentos dos mais velhos, tanto da minha avó, como de todos os outros que passaram pelo terreiro da minha avó. Pai Célio, é interessante, a gente assim do lado de fora, observar você, uma pessoa estudada, vamos dizer assim, no assunto da religião afro, ou das religiões, e uma pessoa escrivã de polícia. Aí eu venho uma pergunta que vai lhe deixar de calça curta. Às vezes, porque você deve ter uma vidência muito boa, não é? Quando você... Ele fica inibido, porque aqui eu já estou puxando ele. Quando você via chegasse uma pessoa para você fazer um BO, não é? Uma BO. Você, às vezes, identificava que ele não estava só. Eu sei que você nada fazia, mas você identificava... Olha, aconteceu por várias vezes, não no BO, mas sim quando eu ia ouvir algum menor. Sim. Entendeu? A gente percebia que o menor não estava legal, não estava bem espiritualmente, havia algum problema relacionado à família, algum problema com o pai, ou com a mãe, ou com uma tia. Então, alguns, inclusive um deles, um dos menores que eu ouvi, hoje é filho de santo. Porque eu chamei a parte da família e disse, olha, acontece e está acontecendo isso, isso e isso, é bom a senhora procurar um terreiro e tal, porque também tem a ideologia da obsessão, não é? Sim, é isso que eu estou perguntando. Nem sempre a gente via, tentava detectar isso, nem sempre. Mas, vez ou outra, a gente com a nossa espiritualidade aguçada, a gente tentava ver alguma coisa dessa natureza. Então a gente sentia, né, a presença de uma energia negativa no espaço, entendeu? E eu não tentava espiritualizar a minha delegacia, nem o meu cartório.
não é? Mas meu, tom proprietário, né? Meu, né? É do Estado, não era meu. Então, mas eu tentava, de uma certa forma, dar um conforto também, conversar paralelo com o familiar daquele menor. Eu digo isso porque eu só trabalhei com menores, não é? Então eu não tive a experiência de trabalhar com outras delegacias, outros segmentos. É interessante, sabe? Eu fiz essa pergunta porque é um alerta que eu sempre faço na TV, em meus programas, o seguinte. Psicólogo que diz o que você tem que fazer não é um bom psicólogo. Ele tem que levar as pessoas a verem o que tem que fazer. O médium ou o espírita ou o pai de santo que vê as coisas não pode estar dizendo, eu vi, você está assim, está assado. Isso é como se fosse uma coação, não é? Correto, de forma alguma, e até porque eles estão num momento de fragilidade. Estão ali dentro de uma delegacia, mediante o escrivão, mediante a delegado. Então, eles já estão naquele clima do fato ter acontecido, não é? Então, o menor é infrator, o menor fez algum delito, e às vezes não é só vários, né? A gente percebia alguns menores com vários delitos, né? Então, repetindo aquilo constantemente. Então, a fragilidade da mãe, a mãe ali chorando e tal, a família meio comovida. Então, é meio complicado estar dizendo determinadas coisas nesse aspecto. Sim, mas entendeu? Mesmo do lado de fora, também é um negócio muito sério. E outra coisa séria também, são pessoas que... eu tenho que falar, né? Porque o meu ouvinte e o meu telespectador tá querendo também saber. Tem pessoas que vivem incorporando em qualquer lugar. Aí pegam, como diz, desculpa a expressão, pegam santo, né? Que não é assim pegar santo, mas eu estou falando a voz popular. Eu acho que essas pessoas, sabe, estão um pouquinho também com a mente conturbada. Porque você está aí para me orientar, para orientar o meu telespectador, porque o espírito é senhor da matéria. Então, ele não pode deixar, digamos assim, o meu protetor, ou meus protetores, não podem deixar que o venha de fora, entre e acabou-se. Essa é uma opinião que eu tenho. Correto. E não me olhe com esse olhar, não. Correto. Nós partimos do princípio seguinte, Olorum, Olô quer dizer Senhor, Orum quer dizer o mundo. O grande Senhor do mundo, Deus, né, quando nos matéria, nós temos matérias e espírito, não é? Então, em todos os segmentos religiosos, nós acreditamos na espiritualidade. Então, eu não concebo, eu não entendo, eu não compreendo, não é? Um anjo de guarda, um espírito, um protetor, sei lá o quê, que tenha sobre mim e deixar que qualquer energia possa me possuir, ou possa me entrar, ou possa algo dessa natureza. Então, muitas das vezes eu discordo. A pessoa pode estar perturbada, a pessoa pode estar com a mente meio atrapalhada, já está tomado, alguns problemas que venham, entendeu? Eu não concordo, não é? E principalmente tem também os chamados, algumas pessoas que aproveitam-se do álcool. É isso aí. Então, de um momento de embriaguez, de um momento de confraternização, para estar. Eu não concordo com essa espiritualidade, está entendendo? Então é necessário se trabalhar, é necessário trabalhar a si próprio primeiro, para depois trabalhar essa espiritualidade. Muito assunto temos nós para aprender de Pai Célio. Vamos para o nosso intervalo e não saia daí, porque voltamos com coisas mais quentes ainda.
esse ecossistema único no mundo pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Eu sou Cláudia de Bulhões, estou aqui no programa Gente da Gente, na sua casa. Muito obrigada por eu estar na sua casa. Se você está me vendo no ônibus através do celular, se você está nos vendo através da sua televisão, ou se você pode nos ver também através do seu computador. E hoje nós estamos tirando alguns mitos que existem em cima das religiões afro. Estamos aqui com um grande professor, que é o Pai Célio, e que ele é pai de santo, ele é aposentado da Polícia Civil e ele é professor. E ele tem formação, tem especialização em cultura afro. Pai Célio, é muito bom o que nós estamos conversando aqui. Nós temos que desmistificar uma porção de coisas que entram nas cabecinhas, assim, fechadinhas, que não querem se abrir. E nós estamos conversando sobre cultura. A religião afro é cultura. E eu, voltando novamente, né, ótimo. Voltando novamente para o Pai Célio, você é um grande ativista cultural. O seu currículo, olha, meu telespectador, eu não vou ler o currículo de Pai Santo, ou do nosso Pai de Santo, né, aqui, porque aqui só são itens. Ele não discriminou nada. São 3 páginas das atividades dele em prol disso que ele defende, a cultura afro. Pai Célio, qual sua maior dificuldade nessa defesa? Veja bem, eu comecei a me preocupar com a questão da cultura afro-brasileira a partir do momento que eu comecei a sofrer na pele, né, desde criança. Não é? Então eu ficava martelando, por exemplo, criança, a gente ia jogar chimbra, ia jogar dominó, ia jogar furão na rua, nossa rua não era asfaltada, ali na ponta da terra, e aí os meninos diziam, não quero jogar com o Célio não quero jogar com o Celinho não, que o Celinho é macumbeiro, vai ganhar de mim, vai ganhar na chimbra, vai ganhar no furão, vai ganhar no garrafão, o Celinho corre mais. Então, eu voltava para casa preocupado, como eu vou dizer isso aos meus amigos? Não consegui, mas consegui dizer isso aos filhos dos meus amigos, tá? Porque eu nasci e me criei no bairro da Ponta da Terra e comecei a fazer essa política de trabalho com a questão cultural. Eu disse, como é que eu vou dizer a esse jovem, a esse adolescente, que a cultura de matriz africana, que a religiosidade não é o satanismo? Isso. Que aqui a gente não tem Satanás, Farrabás, Beelzebu, isso aí está escrito na Bíblia, está lá em Gênesis, não é nosso. A gente não cultua a Bíblia, nós não temos nenhum livro, a gente não tem Alcorão, Bíblia, nem qualquer outro. Nossa cultura é oral, é tradicional. Então eu comecei a trabalhar a capoeira. Então trouxe um professor de capoeira para dentro do terreiro e comecei a trabalhar os meninos do bairro. E lá, nos intervalos da capoeira, a gente passava vídeo, a gente fazia uma palestra, a gente trazia outras pessoas para informar a ideologia de matriz africana, né? Depois a gente entrou com dança afro, não é? Então nós criamos o primeiro afoxé, que é o afoxé Odoiá. Eu trouxe a experiência da Bahia com os filhos de Gandhi, trouxe a experiência de Pai Raminho, que é meu babalorixá de Recife, então do Araodé. Então juntei essas experiências e fui trazendo para o terreiro. Depois disso, em 2005, nós tornamos-se ponto de cultura. Nós somos o primeiro ponto de cultura no Brasil dentro de um terreiro de candomblé. Então, o programa Ponto de Cultura... Isso, era aí que eu queria que você dissesse da importância de vocês serem um ponto de cultura. Porque isso tem todo
tem todo um estatuto, tem tudo dentro da Secretaria de Cultura. Correto. Então, para nós tornarmos ponto de cultura, é interessante dizer que antes de ser ponto de cultura, minha avó veio a falecer em 78, eu assumo a casa em 79, meu pai me chama e diz, você não vai poder assumir a casa agora, você vai ter que primeiro passar na faculdade, fazer um vestibular e fazer faculdade. Quando você estiver fazendo faculdade, você assume a casa. E aí eu me vi acuado, terminei meu científico, o primeiro vestibular eu perdi, no segundo eu passei, né? Então eu passei assumo a casa em 82, em 83 eu entro na universidade, fiz História no SESMAC. Em seguida, comecei a participar dos movimentos estudantis. E depois dos movimentos estudantis, me abre a cabeça numa outra visão, numa outra perspectiva, de trazer esses saberes acadêmicos para dentro do terreiro. Né? E é a partir daí que eu junto um grupo de filhos de santo e a gente monta a nossa ONG, que está institucionada como Núcleo de Cultura Afro-Brasileira e Algunté, em 1984. Então é quando eu começo a fazer as ideias com os programas culturais, participar de editais, elaborar projetos. Comecei junto ao Sebrae, não sabia como é que elaborava projetos, como é fazer projetos, né? Então uns projetinhos pequenos. E aí a gente começou a trabalhar com com a capoeira, depois com a dança. Um dos primeiros grupos de dança afro aqui do estado de Alagoas foi o Ecodidé. Né? E esse grupo, ele tem como base o terreiro, o nosso terreiro. Não é? Então, e daí do Ecodidé que vem outras ramificações. Em 2005, Lula lança o projeto Ponto de Cultura no Brasil. Não é? Então, ele dizia que até embaixo de uma árvore você poderia fazer um ponto de cultura. E aí a gente tinha estatuto, tinha toda normativa e toda a parte institucional. Nós tornamos o núcleo de cultura como utilidade pública municipal, estadual, foi reconhecido por essa Assembleia aqui como utilidade pública. Então pegamos todos esses aparatos documentais e entramos e ganhamos o projeto. E a partir de ganhar o projeto, a gente começou a trabalhar, né, com recursos federais. E quando se trabalha com recursos federais, tem que dar conta e presta conta. Prestamos conta. Vocês são uma ONG ou aquele OCIP? Nós somos ONG. Né? Então nós somos uma ONG, né? E dentro da ONG a gente funciona trabalhando essas ideias. Como eu falei anteriormente, a minha ideia é mostrar porque quem já está, como você falou, com a cabeça fechada, com a cabeça pronta, não vai querer. Então vamos trabalhar os menores, como a educação. Vamos trazer isso para a parte didática? E aí eu começo a trabalhar as crianças, os adolescentes, a ideologia de cultura, não trazendo eles, eu não quero eles como dentro da minha religião. Eu quero que ele entenda o que é a religião, o que é a nossa tradição, para poder eles ali serem transmissor do que é o afoxé, do que é um atabaque, de quantos grupos étnicos vieram para o Brasil, vieram os escravos para o Brasil, vieram os negros para o Brasil. Não, gente. Saber a história. Vieram grupos, saber a história do Brasil. Vieram grupos étnicos, né? Sim. O primeiro grupo étnico que chega ao Brasil são os bantus. E muita coisa da nossa língua que nós falamos hoje é banto. E muita gente não sabe. Macaxeira. Você está falando. Macaxeira. Chinelo, cachimbo. Bunda e tantas outras coisas mais, né? Então, se adequou ao... Por quê? Porque nós éramos, se não fosse extinto o Quilombo dos Palmares, nós éramos para ser o maior polo banto do mundo fora a África. Alagoas, eu estou falando de Alagoas. Sim, olha, os assuntos são muitos. Agora, quando ele diz assim, assumir a casa, né? Eu quero dizer para vocês que assumir o terreiro, não é correto, isso? Porque assumir a casa, as pessoas que não estão por dentro, eu gosto muito que meu telespectador entenda tudo que eu converso aqui. Assumir o terreiro de todas as formas, né? Com a ajuda de minha mãe. Meu pai tinha falecido, né? E aí eu assumo com a ajuda da minha mãe e dos outros mais velhos, porque uma das bases da nossa tradição é o respeito ao mais velho. Que coisa linda. Não é? Pai Célio, agora quem pensar que ser... como é que eu vou dizer, sabe? Que ser a pessoa que é o chefe do terreiro. Pronto, o chefe do terreiro. É só dizer eu sou o chefe de terreiro, tá doido. Não, de forma Porque, olha, pelo pouco que eu conheço,
é pior do que uma empresa. É uma empresa. Porque tem metas para alcançar. Como assim? Quais são as metas? É festa disso, é festa daquilo. Não é festa assim, só de festa de bolo Guaraná. Isso tudo tem todo um ritual atrás. Como é que você chama? Um ritual. Um ritual. Todo um aparato, né? Todo um aparato. Não pode perder data, né? Correto. Então, vamos imaginar, você falou muito bem, comparado a uma grande empresa. Uma grande empresa. Primeiro, você tem que ter uma fala igual com todos. Né? Então, você não pode dizer fulaninho é o rico, fulaninho é o pobre, não. Porque lá no terreiro se acolhe todo mundo. O grande provérbio do terreiro é acolhimento. Não é? Nós acolhemos todos e todas. Nós acolhemos o homem, a mulher, lésbica, sapatão, sei lá o quê, gay, LGBT. Por quê? Porque são os excluídos da sociedade. E nós, os nossos ancestrais foram excluídos. Então nós não podemos excluir eles. Então nós temos que abraçá-lo, ouvi-lo e trazê-lo para uma equiparação. E eles então, eles se sentem que são iguais. São iguais, entendeu como é que é? Então, esse é um dos patamares. Então, quando a gente iguala todo mundo, fica uma fala melhor. E a partir daí, óbvio, por exemplo, chegou janeiro, então em dezembro a gente já faz a reunião. Como é que vai ser janeiro? Então, janeiro vamos fazer a lavagem do Bonfim, vamos fazer o toque de Oxalá, ver quem é que vai dar obrigação, quem não vai, quem está de férias, quem pode vir para cá, quem vai tomar conta do terreiro, qual é que vai tomar conta da cozinha, qual é que vai tomar... Então, é um aparato. Quem é que vai se responsabilizar pelas compras do mês? Quem é que vai... Olha o recibo da água e da luz, vamos resolver aqui. Porque paga. Claro. Paga então água, vamos resolver aqui. Então, quem é que está em débito com o ano passado? Então, a gente cobra um valor risório, tá, de R$10 de cada filho de santo para poder manter isso aí. Sim. E, obviamente, quem vai fazer suas obrigações, leva-se a todo o aparato. Né? Então, por isso, não mora ninguém no terreiro, é um espaço religioso e todos participam, todos brincam, todos estão lá. Então, tem o momento da brincadeira, tem o momento do xirê, tem o momento... E dentro do ritual, né? Então, para acontecer uma festa, como você fala, de um toque, um ritual, a gente começa numa segunda-feira antes, 7 dias antes. Então a gente vai fazer a obrigação aos ancestrais, vai pedir aos ancestrais força, energia para aquele... E saber também se eles querem, se o orixá vai querer essa festa. Saber se vai querer, né? É um negócio meio complicado para mim. Houve festa já, por exemplo, o ano passado, em maio, a gente, quando foi jogar para saber se Iemanjá queria festa, Iemanjá disse que não queria festa. Então não teve festa de Iemanjá em maio, porque ela não queria. E eu não ia fazer uma coisa de encontro ao meu orixá. Não é? Mas, gente, não vai ter festa. Não, Iemanjá não quer. Então, resultado. Então, a gente faz, na segunda-feira faz isso, na terça-feira faz os boris, na quarta-feira vai para a mata pegar as folhas, faz a saçanha, tá? Na quinta e sexta-feira são as oferendas, e no sábado é o culminar da festa, que é o toque, que é o ritual, entendeu? Então, ali vai estar todo mundo com as cores do orixá, com as roupas do orixá, vai vestir o orixá, então vai agradar o orixá da melhor forma. A gente sempre diz que o nosso equilíbrio é o nosso orixá. Eu antes estava falando para você. Nós temos 2 pontos. O candomblé, o terreiro, eu estou falando da matriz Yorubá, que é da qual eu faço parte. Né? Tem a matriz Banto e tem a matriz Jeje. Então, na matriz Yorubá, existem 2 pontos. Que é a gente pode fazer porque isso é muito importante. O que você está falando é história, é cultura. Nós vamos para o nosso intervalo. Correto. E voltamos com 2 importantes informações. Uma, como é que se trabalha uma liderança dentro de um terreiro, tratando todos iguais. E outro é sobre esses 2 pontos. Ok, vamos lá. Vamos para o nosso intervalo.
pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda, seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Meu telespectador, meu caro internauta, Cláudia de Bulhões com o programa Gente da Gente na sua casa. Porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos com a cultura afro. Nós estamos trazendo aqui o pai de santo, pai Célio, o policial e o professor. Já conversamos um pouquinho sobre o policial e o professor e agora nós estamos conversando sobre as atividades culturais da diversidade afro. Pode falar assim, né? Pode sim. Eu fico muito assim, pela minha origem, até de ter sido administradora como psicóloga de uma grande empresa no Rio, eu fico assim, como, pai Célio, você consegue ser o chefe desses filhos de santo todo e desses membros, não sei se é assim que fala, do seu terreiro e tratando a todos democraticamente. Porque você foi uma liderança imposta, que chegou como chefe ali, né? E os outros, quando chegaram ali, não lhe elegeram, você já estava eleito. Se assim eu posso dizer, com a devida desculpa. Né? Como é que lhe aceitam? Como é que é a sua personalidade, sabe, para lhe aceitarem tanto com essa chefia? Essa gerência, né? Você é um gestor e, olha, o que é pior ainda, o que é pior, ele é um gestor e é um espiritualista dentro daquela administração. Pai Célio, se você nunca pensou nisso, pense agora. É muito difícil, é muito difícil. Então, vamos trazer isso para os nossos ancestrais. Sim. Isso desde a África existia, como você falou, ou uma posição imposta, não é? Ou uma liderança imposta, ou uma liderança escolhida pelos orixás. Não é? Então, desde a África existiam as tribos, e dentro das tribos, dentro das aldeias africanas, existia o líder religioso. E esse líder religioso era o líder que administrava todo aquele grupo que estavam ali, não é? Em dos seus vários formatos. Eu digo que o recriar do terreiro aqui no Brasil, ele parte por esse prisma. Algumas lideranças são ialorixás e outras lideranças são babalorixás, né? No meu caso, ou homem ou mulher. No meu caso, como você falou, eu fui escolhido pelo orixá e também imposto pela minha avó. Porque minha avó não queria que isso acabasse, que a tradição de matriz africana dela não acabasse. Né? Minha avó vem de Garanhuns, já com o tombo de Jurema, né, iniciada na Jurema, e aqui, após o quebra, ela inicia-se no orixá, ela chega aqui na década de 30. Gente, então a gente já que vem... responsabilidade, e ela foi muito corajosa, né? Muito corajosa. Depois do quebra. E logo depois do quebra, no 30, quando chega a partir no governo de Getúlio Vargas, vem um outro quebra, uma outra proibição da religião. Então ela monta sua estrutura religiosa basicamente com esses dois parâmetros, não é? Então, e aí quando eu venho a nascer, Iemanjá me escolhe como herdeiro e eu tomo conta da casa. Só venho assumir de fato e direito em 82, né? Quando eu tomo obrigação de fato e direito para assumir a casa e tal. Então, quando eu assumi, muitas senhoras que me viram nascer, diziam para mim, eu não vou dar a bênção ao Celinho. Eu não vou tomar responsabilidade a Celinho. Celinho eu vi nascer, ele não vai ter condições de fazer a obrigação para o meu orixá. Mas aí o que acontece? O próprio orixá vinha e disse, eu quero ele, porque Iemanjá, eu não estou respeitando a Celinho, eu estou respeitando a Iemanjá.
Quando que é um incorpora- cargo ancestral. Gente, desculpa, mas quando incorpora, a pessoa fica inconsciente? Fique consciente e o orixá pode falar, pode dizer. Então, a partir daí, essas senhoras, o que é que eu fiz? Eu disse, eu não quero a senhora como minha inimiga, nem quero a senhora saia do terreiro. Eu quero que a senhora me ajude. Venha para cá. Muito sábio. Venha para cá. Muito Então a sábio. senhora vai tomar conta, uma senhorinha vai... Então hoje eu tenho uma senhora na minha casa com 86 anos, sou uma dona juvenil, me viu nascer. E ainda hoje continua na casa. Não é? Outras já faleceram e tal, outras foram montar seus candomblés e outros também, etc. Meu tio, irmão do meu pai, também tem candomblé, né, aqui no Farol. Quer dizer, então estou em toda uma linhagem dessa. Toda uma família, né? Então, meu tio tem 85 anos, tem terreiro de candomblé aqui no Farol. Então, veja bem, o que é que eu fiz? O que é que eu faço como liderança religiosa e para administrar essa grande casa, né? Primeiro, eu divido por patamares, não é? Pessoal da cozinha, as equedes. Equedes são pessoas que são iniciadas, são mulheres iniciadas e que não incorporam com o orixá. Então, essas vão assumir a cozinha, vão assumir a liderança. Faz um organograma. Um organograma. Vai assumir a liderança do PEGI e do SABAGI, né, que são os lugares sagrados. Né? Os outros, os ogães, vão assumir a liderança das obrigações. Entendeu? Os iaôs e os ebomes a gente divide em atividades. E cada um tem a sua responsabilidade. E isso na parte religiosa. Na parte cultural e social, a gente tem nós temos dentro da associação nós temos uma diretoria e cada um assume sua posição dentro da diretoria. Então, nós temos o grupo que está responsável para fazer projetos, o grupo que está responsável pela parte financeira, o grupo que está... Então, geralmente, são 2 ou 3 pessoas que são ligados à casa. E aí, a gente administra tudo, obviamente. Tem as reuniões periódicas, mensais, com o grupo da diretoria, do terreiro, do núcleo de cultura, e com o grupo do terreiro. Por exemplo, agora, fizemos uma reunião, agora há pouco, que vamos fazer a festa da Jurema. Então, vamos fazer a reunião, de que formato vai ser, cada um opina, vai ser melhor dessa forma, melhor desse e tal. A gente junta e faz a festa, tá entendendo? Sem nenhum problema, graças a Deus. E aí a gente vai, é claro que vai ter as opiniões divergentes, estamos lidando com pessoas. Saber, de alguma maneira, juntar e trazer o divergente para cá. Que organograma tem um terreiro? Já pensaram nisso, meu telespectador? Trazer o divergente para cá e fazer ele entendê-lo. Tá? Olha, eu não concordo com isso, mas você não concorda por quê? Não, porque eu não concordo, não. Então venha para cá, a gente vai explicar o que é isso para você entender. Tá entendendo? Então, algumas pessoas, é óbvio que no decorrer saem do ciclo e tal, mas o ciclo está ali e eu estou conseguindo levar o terreiro à frente, né? Sim. De uma forma magistral, graças a Deus e Iemanjá. Né? Então, é com esse formato. E outra coisa, eu ainda tenho uma mais, nem todos nós temos o espírito de liderança. Nem todos os filhos de santos nasceram para ter casa de axé. Porque tem que saber o Odu da pessoa, tem que saber, então, é de acordo com o Odu que vai dizer se sim ou se não. O que é Odu? Odu é o posicionamento que os búzios caem. Então, tem pessoas na minha casa que têm 10, 15, 20 anos de santo e o orixá nunca pediu uma casa de axé. Porque sabe que não vai ter... ela não tem aquela essa administração. Então, não é só fulano vai ser pai de santo ou mãe de santo, não. Tem que ter toda uma estrutura, entendeu? Eu estive olhando alguns vídeos seus, né, de festas na sua casa, no seu terreiro, na sua roça, porque são várias as denominações, né? E vi que tem muitos filhos. E, olha, eu vou te contar, eu não canso de me dizer que empresa bem organizada, administrativamente. Se a gente imaginar, de novo eu peço ao telespectador, imagine o chefe do terreiro, os chefes de departamento, correto, né? Correto. E os auxiliares do chefe de departamento e os filhos que fazem parte do departamento. Correto. Célio, isso é muito difícil, é muito importante, é muito difícil, é harmonia, como é que eu vou dizer? Realmente é uma empresa super bem administrada. E os que chegam, a gente tem o trabalho dos tanto os mais novos quanto os mais velhos, dizer a eles como funciona a casa.
para poder eles se adequarem àquele sistema. Realmente eu tenho muitos filhos de santo aqui em Alagoas, né? Tenho filho de santo em vários lugares do Brasil e também no mundo, né? Eu tenho filho de santo em Paris, eu tenho filho de santo em Portugal, na Espanha, em Zurique, na Suíça. Né? Agora acabei de chegar de Portugal, estava 15 dias em Portugal e em Paris fazendo atividade religiosa para meus filhos de santo. Né? Então, a gente tem filho de santo em todo o Brasil, né? Em várias capitais do Brasil. Né? Rondônia, Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia, temos filho de santo no Amapá, temos filho de santo em Manaus, Quando você diz assim, filho, Maranhão. Eles vêm aqui fazer... Vem, faz a obrigação. Fala fazer a cabeça. Faz a obrigação, faz a cabeça, né? E vão para lá, e voltam. Né? Uns eram daqui e foram para lá, e outros eram de lá e vieram fazer a obrigação aqui. Obrigação é despacho? Não, obrigação são as oferendas. Perguntando são as que eu oferendas, quero, desculpa, correto. eu não sei, né? São as oferendas, né? Sim. São as oferendas que, através do jogo de búzios, a gente vai buscá-lo e perguntar, saber o que a orixá vai desejar naquele segmento, né? E, a partir daí, satisfazer a energia daquela pessoa. E uma coisa que eu, como filha da natureza também, né? Eu pergunto a você, esses despachos que são feitos, certo? Essas oferendas, que você deu o nome de oferenda, né? Fica mais elegante e, vamos dizer assim, mais coerente com os orixás. Não polui o ambiente? Veja bem, o correto é seguirmos o que os nossos mais velhos ensinou. Sim. O que veio da natureza tem que voltar para a natureza. Então, as obrigações, elas são feitas dentro da roça. Se existe uma roça, se existe um terreiro, se existe uma casa de axé, ela é feita ali. E ao término daquilo ali, é necessário pegar aquele material que retirou do orixá, que serviu ao orixá, levar em um determinado local, cavar um buraquinho e colocar lá dentro. Correto? Correto. Então, eu venho fazendo um trabalho muito árduo, né? Para desmistificar e tirar isso da cabeça das pessoas é complicado. Por exemplo, a festa de Iemanjá. Então eu venho dizendo, gente, não leve invólucros, não leve sabonete. Iemanjá não quer sabonete. Você vai levar o perfume? Tire a tampa do perfume, jogue nas flores, jogue na água, não deixe vidros de perfume, tampas de perfume, espelhos, pente. Para que isso? Iemanjá não vai querer isso. Iemanjá, o nome dela é Iê Omoedjá. Iê quer dizer mãe ou mamãezinha, Omó quer dizer filho, Iejá quer dizer peixe. Iemanjá é a água, é a mãe e a filha do peixe. Para que o peixe quer espelho? Para que o peixe é a energia da água quer pente? Gente, vamos parar com isso. Leva apenas a simbologia, que é a flor, que é o perfume, que é o aroma, que é a essência. Não tem necessidade. A mesma coisa de deixar aqueles despachos, aquelas comidas na encruzilhada. Exu não quer aquilo. O nome, a palavra Exu, ela quer dizer esfera. Ela é simbolizada com a encruzilhada porque ela é os caminhos. Não é? Eu vi uma parábola muito interessante de Exu e dizia o seguinte: se eu boto você no meio da encruzilhada, quantos caminhos você tem a seguir? Você está me perguntando? Sim. Eu só posso seguir um. Nós temos quatro caminhos. 4 caminhos, mas só posso visíveis. Visíveis. Mas na realidade Exu disse que tem 7 caminhos. E aí? Que são os 4, para frente, para trás, de lado e do outro, por baixo, que a terra é redonda, Sim. Por cima, que você pode voar, andar, Sim. né? E dentro de si próprio. Então, se você não conhece dentro de si próprio... Esse si próprio que está o conhecimento. Se você não conhece dentro de si próprio, tá? Não adianta nada. Então, primeiro, você, para dar seus passos, peça a Exu para dar os caminhos. Então, para que deixar aquilo lá na encruzilhada? Olha... Tá entendendo? Muito bom. Faça a obrigação na sua casa, aquilo dali que não prestou mais, cava um buraquinho lá e coloca. Vai numa mata, vai num rio, vai no mar, cava um buraquinho e coloca lá. Entendeu? Não tem necessidade. Exu não quer aquilo. Dá vontade de não parar, né, meu Deus? Exu não quer aquilo porque ele está perecível. Conhecimento. Aquilo está perecível. Não é? Conversar com o Pai Célio é aula, aula e aula. Vamos para o intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais conhecimentos.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos, você que estava indócil porque queria novamente Cláudia de Bulhões e o pai Célio aqui conversando sobre a religiosidade africana. Gente, eu estou aprendendo. Agora, não canso de dizer. O que mais eu gostei foi saber a administração da casa, a administração do terreiro. Mas vamos lá. Pai Célio, homem e Deus. 2 pontos, né? Correto. Como é isso para a religião africana? Então, na tradição de matriz africana, Yorubá, Olorum, antes de criar o homem, ele criou tudo que existe na natureza. Terra, fogo, água, ar, a terra com todos os pássaros, flores, bosques, tarará, a água com todas as suas formas. Quando a gente fala água, não é só simplesmente a água doce, a água salobra, a água salgada, a água do mangue, a água... Então, cada elemento dessa natureza, Olorum fez vivo. A terra é tão viva que você bota uma semente e nasce e brota uma planta, não é? A água é tão viva que o peixe está lá vivendo dentro da água e que nada morto, a água vai ficar lá, a água bota para fora, não é? Uma água marinha, uma bobagem, uma plantinha morreu, perdeu seu ciclo, a maré bota para fora. Então isto a gente começou a observar, né? Aliás, nossos ancestrais observaram que existem 2 pontos cruciais dentro da nossa religiosidade de matriz africana. O homem e Deus. Deus, que a gente chama de Olorum, né? E o homem de Omor, quer dizer, o filho de Deus, né? Omor Olorum. Então, Deus criou tudo isso e, por último, criou o homem. Criou até os dinossauros, mas ele eliminou também para ele não comer o homem, né? Então, o homem o equilíbrio entre o homem e Deus é essa natureza. E é a natureza da qual nós fazemos parte. Nós somos a natureza. Nós viemos da natureza e vamos voltar para a natureza. Entendeu? Então, a natureza é o elemento básico da nossa religião, dividida em 4 segmentos: água, terra, fogo e ar. A água pertence aos orixás Iabás, que é a força da vida, que é a vida, a água. Nós temos o grande percentual de água no nosso corpo, o grande percentual de água na terra, o grande percentual de água no nosso planeta. Então, a água é a vida. E foi a primeira forma de vida. A primeira forma de vida na nossa tradição é o peixe. A primeira forma de vida nasce na água. Né? Não nasceu o homem, nasce dentro da água. E da água que brota a terra e, obviamente, tudo que existe na terra. E a gente é gerado na água. Justo, é isso onde eu ia chegar. Desculpa. O primeiro momento nosso, os nossos ancestrais africanos, ele dizia o seguinte, que o primeiro caminho que o homem dá, o primeiro passo que o homem dá, é correndo. Que é quando o sêmen fecunda o óvulo. Então, aquela corrida ali pertence basicamente a Exu. A partir do momento que fecundou o óvulo, aquela bolinha que vai ser a cabeça, vai se gerar dentro da água, o líquido amniótico. E quando o homem chega à terra, o que é que acontece? A água vem para elastecer, poca-se a bolsa e nasce o quê? A cabeça, que é o ori, que é a parte principal do homem, que é a cabeça, porque é da cabeça que vai gerar. Essa é a nossa tradição. Né? Então, a partir daí, do ori, nós vamos saber o orixá. Chá quer dizer força que rege sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça. Então, todos nós temos orixás, todos nós temos a nossa parte espiritual. Né? Uns vão tratar cada um vai ter uma nomenclatura, eu nem vou querer aqui citar as nomenclaturas. Senão... Né? Então, mas cada orixá está relacionado a um elemento da terra, a um elemento. Então, tudo que você imaginar de natureza, existe uma energia, e essa energia é o nosso orixá: água, terra, fogo e ar.
Não é? Para a Umbanda também é assim? Também. A Umbanda, veja bem, a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira. Ah, é? É uma das únicas religiões brasileiras, é a Umbanda, onde ela absorve vários segmentos, não é? Ela recebe alguns orixás do candomblé, só são 7 na Umbanda, alguns dogmas da Igreja Católica, como a inclusão de santos católicos e tal, alguns dogmas algumas ideias do kardecismo e a pagelança do nosso índio. Não é? Então, a Umbanda, ela nasce em 1908 com o seu Zélio Moraes, no Rio de Janeiro, e ela nasce com essa roupagem. Sabia não. Não é? A Umbanda é uma religião tipicamente brasileira. Então, ela nasce com essa roupagem. Então, a Umbanda, ela é diferente da religião de matriz africana, aliás, do candomblé. Mas ela, por cultuar os nossos orixás, ela é inclusa também, claro, nós estamos a incluir Sim. ela como religião de matriz africana, não é? Uma coisa que, sim, que eu queria muito perguntar, ainda existe a marcação? Sim. Sim. E como é que ficou essa marcação com o advento das doenças infecto-contagiosas? Não, isso como é que ficaram, né? Isso é muito particular, porque Sim. cada um tem as suas coisas pessoais. Então, a gente não são hoje dentro da camarinha, que cada um tem as suas coisas pessoais. Tem muito cuidado com isso, muito cuidado. É isso que eu também queria muito que você cuidado, passasse para o telespectador, porque é uma das questões mais debatidas, como se usasse uma gilete velha. Não, que é isso. Existe isso no pensamento existe das toda pessoas. uma preparação, e é passado por algumas folhas que nós sabemos que são, entendeu? É necessário para cortar qualquer tipo de coisa. Não, é muito cauteloso, Não, é bom a gente saber, né? Porque as não pessoas posso entrar ficam... Não entre não, mas é muito interessante que a gente fale isso para o nosso telespectador e nosso internauta, porque as pessoas parece que tem a impressão que pega aquelas facas velhas. Não existe isso, né? Não, então é todo existe um trabalho. matança de bicho? De animais, sim. De animais. Sim. Não existe a matança de bicho. Eu boto ele numa calça curta. Não. Eu digo o seguinte, viu? Que não existe a matança de bicho, Cláudia. Existe a sacralização do animal. Por quê? O nome não é matança, é assim? Por quê? Porque vai sacralizar, mas a carne vai ser consumida pela nossa comunidade. E para a sacralização existe todo um ritual. O bicho, ele é lavado os pés, é lavado o bico, tem que ser um bicho sadio, tem que ter, a gente oferece a folha para que ele não sinta a dor do corte, o corte é feito de uma forma especial. Gente, isso é tão tem importante. Todo um ritual de cânticos, cânticos de forma leve para que ele não sinta. Depois daquilo dali, ele é cuidado tratadamente e vai tirar as partes que vai servir ao orixá e a outra parte vai servir à comunidade. Entendeu? A comunidade do entorno e a comunidade religiosa. Né? Nós, quando temos obrigações, oferendas, sacralização de muitos animais, toda a minha comunidade, todo o meu entorno recebe a sua galinha para o seu almoço. E isso eu fico muito feliz com isso. Né? Quando tem uma sacralização... Eu estou boquiaberta. Quando tem uma sacralização... Pode continuar falando, porque a sacralização é uma coisa importantíssima para a gente dizer que... Importantíssima, porque como é que eu vou alimentar um grupo de 70, 80 pessoas dentro de um terreiro durante 7 dias? Eu vou ter que comprar a galinha batida na esquina? Não. A nossa galinha que vai ser sacralizada, que vai ser oferendada para o nosso orixá, o orixá vai receber a essência da vida, mas o restante, a carne é nossa. E vamos tratá-la como tal. E essa parte com do maior orixá respeito. vai para onde? Vai oferendado ali e depois, com 24 horas ou 36 horas, 48 horas, aliás, tira todo aquele material e tem um ritual de retirada, né? E tem o ritual do despacho, como você falou, da saída do ebó. Tudo é cantado, tudo é rezado, tudo, né, até levar a terra, que é o Baluaê. Né? O senhor do ebó é o Baluaê. Então ele vai cavar o buraco, enterrar ali. Tem os nossos ogãs, que tem essas praticidades.
né? Eles são ensinados, ele tem esse aprendizado. O chefe de departamento, justamente, o chefe de departamento dos ebóis. Então, é ele que vai levar, ele que vai entregar, e o orixá que vai dizer onde quer. Se quer próximo ao rio, se quer próximo ao mar, se quer próximo à mata, se quer próximo... Então, isso tudo é através do jogo de búzios. Trabalheira. Desculpe, viu? Isso eu dizer tudo, que trabalheira, né? Isso tudo através do jogo de búzios. É tão fácil ter uma roça, é tão fácil ter um terreiro, é tão fácil ter uma casa. Não é? Pois não é, Pai Célio, é tão fácil. Mas a administração e a estrutura governamental né? não é fácil. Não, eu estou dizendo, não é difícil, estou ironizando com a minha facilidade. Sim. Agora, eu não posso encerrar esse programa sem uma lenda, não sei se é lenda, se não é, de Xangô. Sim. Que disse que Xangô tinha 3 mulheres. Correto. Aí conta a história da orelha, existe isso? Xangô era um orixá viril, foi o grande rei de Oió. Oió foi um dos grandes impérios, né? Muita gente de Oió veio para o Brasil, escravizados, né? Então, Xangô, por ser o grande rei de Oió, então ele achava-se no direito da poligamia, que era normal, que é comum, entendeu? Então ele foi esposo de Oiá, de Oxum e de Obá. Um belo dia ensolarado, Obá vai perguntar a Oxum, o que há? Por que Xangô só gosta de você? Então Oxum era a deusa da beleza, riqueza, né? Ali, das fontes, rios e regatos, gostava de se embelezar, logo pela manhã penteava seu cabelo, botava seu turbante, as suas joias elegantíssimas, então aquilo chamava atenção em Xangô. Enquanto que as outras não tinham. Iansã já era do fogo, do raio, já queria ir para a luta, já queria para a briga, já queria também da parte administrativa do reino, já queria. Eu sei o que é isso, viu? Eu sei o que é isso. E Obá meio recatada, sei lá como é que eu vou fazer e tal. E aí ela pergunta. E Oxum, para brincar com ela, ironicamente disse, Obá, você não sabe o que eu fiz. Assim que ele começou a me namorar, eu cortei a minha orelha, fiz um belo do amalá, que o amalá é o prato, o obegueri, que é a comida, é a sopa de quiabo para Xangô, e coloquei minha orelha dentro. E aí oferendei a ele comeu, olha, e hoje é apaixonado por mim. Mas ela disse em tom de brincadeira, né, e rindo, né, galhofando, né, e aí, resultado, Obá toma aquilo como vera, vai lá, corta-se a orelha, não é? Então, por ela hoje por isso dança, que ela dança com a mão na orelha, ela corta a orelha, vai no mercado, compra os melhores quiabos, prepara o prato e cozinha a orelha dentro. E não cortou a orelha, deixou a orelha inteira. Quando Xangô viu, quando Xangô chegou à noite, ela... toque os alujais. Pra cá, tocando os atabaques, Xangô dançando. Mas eu estou com fome. Ela disse, mas já está pronto. Olha aqui, o seu obegueri. Quando olhou, o Xangô olhou e disse, oxe, o que é isso aqui no meio? Isso é minha orelha. É uma parte de mim que você... não quero. Então houve Xangô perdeu logo a fome e não quis mais comer a orelha. E ela ficou triste, chateada, né? E aí sai do palácio e vai embora morar nos montes, né? Ela se torna a senhora dos montes, né? Então, por conta disso. Então, essa é uma dos Itãs. Itãs são lendas, né? Então, na realidade, qual é a figura do Itã? Você não deve acreditar ponto a ponto naquilo que o outro fala. Tá? Então, vamos prestar atenção. Chama Itã? Itã, né? com I. Itã, quer dizer, na linguagem iorubá. Então, para poder explicar alguns fatos, era criado um Itã. E esse Itã estava relacionado com esse, né? Como também, um belo dia, Xangô enfurecido, soltando fogo por tudo quanto era lado. Aí a mãe dele bateu na porta, que é Iemanjá, e ele reconheceu a mãe, largou-lhe fogo. Ela disse, que é isso? Quem apaga o fogo é a água. Jogou água, apagou o fogo e ele reconheceu e tomou a bênção e abraçou ela como mãe. Olha, e são tantos os termos, né? Que a gente não pode deixar de convidar outra vez Pai Célio para vir aqui falar um pouco sobre a cultura afro. Pai Célio, muito obrigada. Obrigado, digo eu, por abrir esse espaço. Estar aqui num momento desse, numa tarde maravilhosa dessa, expondo e falando um pouquinho da minha tradição, da minha cultura, da minha religiosidade. Para mim é muito prazeroso. Gostaria que ter mais programas com esse segmento, né? Para a gente explicar melhor porque as pessoas estão iludidas pelo senso comum.
eles não procuram ler, não procuram entender, não procuram pesquisar, se baseiam pelo senso comum. E assim terminamos mais um programa do Gente da Gente, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Até logo!